Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 82º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos e tenho inúmeros conteúdos no digital. E eu te ajudo a diminuir a sua ansiedade tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. O tema do episódio de hoje é como lidar com crises de pânico. Então, essa semana, eu estou fazendo o tema sobre crises, né? Então, o vídeo anterior foi sobre crise de ansiedade, esse vídeo vai ao ar numa quarta, né? Na terça teve uma crise de choro, de raiva no Instagram, e na quinta outra live aqui no YouTube, tá? Eventualmente você pode pesquisar esses vídeos aí para você visualizar eles caso você esteja vendo do futuro. Então, o de hoje é sobre crises de pânico. Vou falar um pouco sobre como lidar com ela, como manejar e diminuir a frequência delas. Vamos para a nossa meditação inicial, então. Eu vou propor um exercício muito parecido com o da crise de ansiedade, né, com uma modificação. Comece em um ambiente aí, né, sente em um ambiente que você tenha alguns estímulos, né, que você tenha algumas coisas, e eu quero que você escolha uma cor que tenha no ambiente, que tenha bastante objetos nesse ambiente. Por exemplo, preto, que tem bastante coisa preta. Aí você descreve para mim 5 coisas pretas que você consegue ver, ou a cor que você escolher, tá? Se você tiver pouco estímulo no ambiente que você está, mude de ambiente para fazer esse exercício, se possível, né? Caso não tenha terminado aí de descrever esses 5 objetos pretos, ou da cor que você escolheu, pause o vídeo. Eu vou iniciar aqui com 3 respirações fortes. Quero que você puxe o ar, se possível, pelo nariz, né, pela boca, e solte o ar pela boca. Então, agora se mantenha uma posição de meditação, defina a posição dos olhos, abertos, entreabertos, fechados, e sinta todo o relaxamento que essa respiração te trouxe. Sinta o ar entrando e saindo. Agora comece a sentir todo o relaxamento, tudo que esse ar trouxe. E o objetivo aqui não é que você expulse os pensamentos, não é que você não pense em nada. O objetivo aqui é justamente você perceber que está pensando e voltar para a respiração conforme possível. Você volta a sentir o ar. Agora, quero que você puxe o ar mais 3 vezes.
Ah, ah, ah. Sinta todo esse relaxamento e volte a atenção para a respiração. Sinta toda a respiração, todo o relaxamento. Agora, puxe o ar mais 3 vezes. Ah, ah. Sinta o relaxamento e a respiração por mais alguns momentos. Começa a voltar a atenção para o momento que você está, para o seu corpo, suas mãos, seus pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Ou retomar. E aí, como é que foi? Então, começando pela intenção do episódio, aqui no canal, né, eu busco trazer conteúdo de utilidade pública, né, conteúdo de alta relevância. E a intenção desse episódio é justamente trazer um conteúdo relevante para vocês
e auxiliar, né, de uma das dores mais complicadas que tem, né, uma das dores mais difíceis que tem, que é as crises. As crises são terríveis, né, são muitas dores, né, uma qualidade de vida praticamente comprometida por um certo espaço de tempo. Então, por um longo período, a pessoa que tem crises de ansiedade, crises de pânico, que se aplica mais ou menos essa ideia, ela fica comprometida porque ela não consegue fazer o que deveria, acaba fazendo coisas das quais não gostaria, né? Seja recompensas, seja tomar remédios. Então, aqui eu busco trazer soluções naturais para isso, né? Explicar primeiramente o que é a crise do pânico e trazer soluções mais naturais para isso. Tá? A gente não precisa ficar buscando esses remédios ruins, esses remédios prejudiciais à nossa saúde, porque um remédio, assim como alguns ansiolíticos, eles têm efeito colateral, e se você viver com aquilo, você vai ter que viver com efeito colateral muitas vezes desnecessário. E eu não estou falando só de remédio, tipo gota, comprimido e tal, eu estou falando de tudo, né? Por exemplo, comer. Comer é ótimo para a ansiedade. Só que se você comer demais, você. E geralmente a pessoa que tem esse tipo de problema também tem um problema relacionado que é a obesidade. Questão financeira também pode envolver um gasto excessivo, né? Se a pessoa tiver que gastar para se sentir bem. Então, tudo deve estar relacionado. Tá? Tudo deve estar relacionado. E se a pessoa tiver algum tipo de problema, ela pode, né, vir a optar por remédios mais naturais, né? Em vez de comer, em vez de se cortar, em vez de gastar dinheiro, considerando o além do necessário, primeiramente, se cortar já não tem mínimo, né? É sempre ruim. Você buscar uma alternativa mais saudável, um exercício físico, conversar com amigos, ouvir uma música, ver vídeos, ver filmes, criar algum hobby, sempre algo mais saudável que não tenha efeito colateral, né? Ou, por exemplo, o efeito colateral, né, muitas vezes vai ser apenas um investimento de tempo, considerando, né, que vai ter um controle ali, que não vai ser algo necessariamente ruim. Tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham com esse episódio. Então, eu vou começar com a definição do que é a crise de pânico. A crise de pânico, ela é o seguinte: a definição que eu mais achei interessante, embora, tá, gente, eu identifico auxiliando crises. Eu não tenho experiência com nenhuma delas. Talvez um pouquinho ali de pensamento acelerado, né, um pouquinho de raiva, né, não chego a fortes crises, mas momentos de raiva, que é a forma como eu interpretei o mundo, tá? Mas assim, nada perto do que essas pessoas em fortes crises que eu atendi. Então, a definição, até por elas e pelos estudos que eu tive, é a seguinte: a crise de pânico, ela é como se fosse um AVC, né, um derrame psicológico. O que é isso? O derrame, ele é uma sensação muito forte no coração e tem alguma reação física ali que dá um efeito. Inclusive a pessoa pode morrer, ou a pessoa pode, né, infartar, pode, que pra mim é praticamente a mesma coisa, derrame, AVC, infarto, eu não sei a diferença, deve ter aí, mas ambas são ruins, tá? As três são ruins, e ter essa sensação ruim, né? Ter esse negócio ruim, e de fato, né, muitas pessoas morrem disso ou ficam com sequelas gravíssimas disso quando isso é real. Só que a questão da crise de pânico, ela é horrível porque ela gera um efeito, né, nas pessoas, esse problema, só que a pessoa não necessariamente tem isso, né? Geralmente ela não está tendo derrame, então ela tem a sensação psicológica de um infarto, né, a sensação ali muito forte, tá? E a crise de ansiedade, ela é forte, ela é ruim, ela é desconfortável, né, ela é horrível também, só que ela não chega perto
do pânico nesse sentido, porque a intensidade do pânico é a sensação de que tu vai morrer naquele momento, tá? Isso é o pânico, preciso que você entenda esse ponto. Eu vou descrever agora 2 pontos aí em relação ao pânico, tá? Primeiro, pânico / ansiedade, né? A gente chama de contrato com ansiedade. O que é o contrato com ansiedade? Eu tenho que sair de casa. Tenho, né, o caso, por exemplo, o caso comum ali, um dos casos mais chamativos aí da minha trajetória. Uma menina tem que ir para uma escola, né? E assim, ela ia todo ano, ficava 2, 3 meses sem ir na virada do ano ali nas férias de verão e voltava aí, né, naturalmente ali no começo do ano. O tempo que ela ficava sem ir era de 2 a 3 meses. É um tempo grande, mas não é tão significativo. E em 2020 ela voltou, né, em fevereiro, março ela já voltou para casa, então ela ficou um período curto. E então estaria ali praticamente, né, desde de dezembro de 19 até março de 2020 ela foi um mês na aula. E nisso ela ficou 2 anos no online ali, 2 anos sem ir na escola regularmente. E ela já tem uma dificuldade de interação social e crise de ansiedade. Então, nesse momento, se ela ficasse só 3 meses ali em 2020 sem ir na escola, talvez ela conseguiria retomar, conseguiria ir para a escola. Mas nesse caso, né, que não houve sucesso até onde eu estava na unidade de saúde, ela não conseguiu retomar. Não conseguiu retomar de maneira nenhuma. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existe um contrato com a ansiedade. Se ela está indo na escola ali todo dia, tenho que ir para a escola, vou ir, e acaba conseguindo ir. Inclusive a direção da escola, né, que me ajudou, né, a gente conversou bastante, negociou e tal, colocava como aluna exemplar. E nesse momento, se ela quisesse voltar para a escola, ela parece que não tinha energia e não tinha força. Também não tinha um apoio familiar forte bastante. Então, se ela tivesse ficado menos que esses 2 anos, ela teria conseguido ir. E o que é esse contrato com a ansiedade? O contrato com a ansiedade é basicamente isso. Se eu tenho que ir num compromisso hoje, estou muito ansioso, tipo, ir na escola, que nem o caso dela, sair de casa, e eu não for, a minha ansiedade baixa. Só que você assina um contrato com a ansiedade, que é como se fosse um empréstimo que corre juros. Então, no dia seguinte, se você tiver que sair, vai ser pior ainda. E no outro dia vai ser pior ainda. Então você sempre vai tentar ficar em casa para, de fato, controlar a tua ansiedade. Que não é uma boa solução prática para a ansiedade e para o pânico. E um dos problemas que tem com isso é a agorafobia, né? Que é o medo do medo da praça. Quando a pessoa evolui muito o pânico, a ansiedade, quando ela generaliza muito, né? Por exemplo, ela tem crise no shopping, ela tem crise no mercado maior, aí ela associa tudo com outros lugares, aí ela já não consegue nem interagir em outros pontos. Isso, né, no caso anterior, foi associado com a dificuldade de interação propriamente dito da família, né, da menina e da mãe, que também complicou um pouco. E assim, se você pegar essas questões, você complica muito a situação, né? Então a pessoa ela vai querer só ficar em casa, e aí vai ser um problema, aí vai ser um problema gravíssimo, tá? O nome disso é medo da praça. Eu peguei alguns casos e você tem que ir tratando a pessoa para ela conseguir sair de casa até conseguir resolver o problema, porque é puxado, tá, gente? Bem puxado a pessoa não conseguir sair de casa, né? Em alguns casos eu tive sucesso e nesse caso específico, né, da mãe e da filha, não consegui ajudar realmente, né? Foram muitos atendimentos aí, acho que mais de 1 ano talvez atendendo, só que era sempre a busca do remédio, né? Tipo assim, a busca do remédio milagroso, né? Sempre esperar que um tratamento medicamentoso, alguma coisa fosse fazer efeito. Nunca vir da pessoa uma ajuda e uma solução e uma ação propriamente dito, e outros complicadores ali no meio, né? Questão financeira, questão visual da mãe também atrapalhou com o tempo. Então, assim, são vários pontos que acabam interferindo negativamente. E, por exemplo, um cego consegue andar pela cidade naturalmente, ainda mais cidade pequena. Pessoas com baixa visão se viram até em cidade grande, quem dirá em cidade pequena. Só que quando a pessoa sempre foi dependente da visão,
ela se adaptar sem a visão é muito mais complexo, então, tipo, ela cria uma dependência, né? Nesse exemplo citado, né, do pânico e da agorafobia. Agora eu vou falar sobre algumas possíveis sugestões, né, de como lidar com a ansiedade, tá? Primeiro, ansiedade e pânico, né? Primeiro, você pode brincar com a temperatura, ou seja, segurar gelo, né, nas mãos, ou esfregar, se você tem a questão da automutilação, esfregar o gelo nos braços e tudo mais, né, no lugar que você pretende se mutilar, é uma sugestão. Se você está em condições no momento, né, o corpo responde muito bem a exercício físico intenso. É interessante no momento você fazer como ansiolítico, né? Só que na sequência você criar uma rotina que você faça isso regularmente. Então você vai estar colhendo os benefícios do exercício físico intenso regularmente. Respiração espaçada, né? Exercício progressivo, né? Aí você sentir o relaxamento e tal. Tem inúmeros benefícios isso, tá? É muito importante, tá? Você ter aí alguma sugestão, né, alguma aplicação, por exemplo, hobbies, seja leitura, escrita, desenho, pintura, você ter alguma coisa que te faça bem, alguma coisa que te agregue, né, conversar com um amigo, ouvir uma música, mexer no celular, disso você pode considerar como, por exemplo, ruim, uso de drogas, se cortar, ou alguma coisa que você não quer. Por exemplo, você está tentando emagrecer e você compra um lanche e você está tentando economizar também. Então, tipo, meio que vai contra os dois princípios que você tem ali. E também pode ser aplicado para questões lesivas, drogas, sempre como algo ruim, algo neutro. Né? Por exemplo, em vez de se cortar, esfregar um gelo, ver um filme, mexer no celular, quando envolve só perda de tempo, mas você tem aquele tempo para perder. Então é algo mais neutro. E comportamentos positivos, né, bons assim, para classificação, uma meditação, um exercício físico, conversar com um amigo, um hobby, e alguma coisa que realmente vai te fazer bem. Tá? E são comportamentos que você deve buscar ter na tua rotina, lembrando, tá, que o objetivo do canal aqui é você ter uma rotina autossustentável, com produtividade, sem exaustão, tendo lazer, mas um lazer benéfico, né? Um lazer como, por exemplo, meditação, exercício físico, assistir um filme, né? Uma coisa mais assim de gastar o tempo, não um lazer do tipo se cortar e usar drogas, que é recompensador. Eu não sei como é isso, definitivamente eu não cheguei a experimentar nenhum dos dois, mas eu tenho certeza que é recompensador. Né? Eu já atendi inúmeros casos aí, eu tenho certeza que é extremamente recompensador. Então fica aí a minha sugestão para você. Anote as crises, então. Você tem crises em tal horário. Anota aquelas crises, começa a perceber o padrão de horário, né? Anota o horário, o dia da semana e o que aconteceu antes. Começa a perceber o contexto. Começa a criar material para você analisar o que está acontecendo. Isso é essencial. Depois disso, você percebe a crise vindo e tenta mudar os fatos. Né? Por exemplo, eu estou sempre tendo crise depois do serviço, porque o serviço, tu descobre, né? O serviço está sendo muito estressante e tal. Esse é o ponto-chave. Né? Aí tu começa a mudar o destino, tu começa a dar uma pausa, meditar, tu coloca ali um exercício no horário do meio-dia antes do almoço, tu faz alguma coisa que altera isso e esteja calmo, né, sem ter a crise no final da tarde, né, conseguir se desvincular um pouco do serviço, né. A gente é a mesma pessoa, então a gente não tem como se desconectar totalmente, né, a gente eventualmente está sempre pensando no serviço, mas a gente controlar um pouco o que está acontecendo, né. É muito interessante também você, quando você percebe vindo, né, você fazer alguma coisa e também você mudar a tua rotina para diminuir a frequência, para diminuir a quantidade de vezes que vem. Por exemplo, se você melhorar o estilo de vida, se você está tentando emagrecer
e você emagrecer, fazer atividade, exercício físico, tomar água, comer certinho e tal, emagrecer 20 quilos, depois você voltar a comer que nem você comia antes, você perde muito, entendeu? Tipo, você só mudou temporariamente, mas você não mudou o estilo de vida. Então, você emagreceu, mas é algo temporário. Então, a ideia que eu quero aqui é que você não emagreça temporariamente, é que você mude o estilo de vida. Então, você regula o sono. Uma vez que você regular o sono, você não vai mais querer ele ruim. Você vai ter a capacidade de avaliar que o teu sono está bom. Aí, depois que você regula o sono, você regula a alimentação, água, veja se os exames médicos estão em dia, tenha toda essa questão organizada para você se manter saudável, né? Faça exercício físico e crie o hábito de colocar ele na tua vida, de mudar a tua vida daqui para frente e não de simplesmente se adaptar, resolveu a crise e voltar à vida como era antes, porque se você voltar para os gatilhos anteriores, você vai voltar a ter crise. Então a ideia aqui é mudar o estilo de vida mesmo. E a melhor coisa que você pode fazer, né, como está aqui, é a própria meditação. Crie o hábito de meditar, né, ainda quem tem crise, várias vezes ao dia, dê umas respiradas, foque no momento presente, seja lá o que você estiver fazendo, isso é muito interessante, é praticamente essencial, tá? É praticamente essencial. Por exemplo, você colocar uma música e tentar ouvir ali, tentar entender só aquilo naquele momento. Em outro momento você respirar e sentir a respiração, você rezar e se conectar com Deus e estar, não tipo, Pai Nosso, não sei o que, não, você estar assim, ó, pensando no que você está falando. A reza pronta, né, que eu citei, por exemplo, o Pai Nosso, mas você orar também com palavras de dentro que tenham sentido para você, não apenas como algo decorado, porque senão você não está no momento presente e não está se conectando com Deus, tá? Isso eu vejo a reza, né, e a meditação, elas são muito próximas, tanto que a meditação ela veio de uma reza indiana, né, do Oriente para o Ocidente. E assim, eu preciso que você esteja conectado. É um dos métodos. Até os próprios hobbies, eles servem para você se conectar com o momento e resolver aquela situação. Então a ideia que eu quero que você tenha é que você resolva determinadas situações que estão vindo, né? Resolva esses problemas a partir dessa visão, né? A partir de viver o momento presente, a partir de resolver o sono, mudar o estilo de vida para o teu estilo de vida não permitir crises de pânico. Eventualmente você pode tomar remédio, mas eu não quero que seja a única solução, que seja o desespero do remédio. Eu quero que você consiga lidar com o pânico. Tá? Essa ideia é extremamente importante. E é muito importante você buscar ajuda. Tá, gente? Buscar ajuda. O que eu quero dizer com buscar ajuda? Você buscar, né, nesse caso, um psicólogo que inicialmente ele entende a tua demanda, entende teu pânico, entende o que está acontecendo contigo, entende teus riscos, né? Por exemplo, se você já teve tentativa de suicídio, pratica atos lesivos, como se cortar, atos menos lesivos, como roer unha, arrancar cabelo, se arranhar, se morder, se buscar, arrancar o corrinho da boca, né? Aquela questão toda. Entender como está teu sono e como melhorar, né? É muito importante você melhorar teu sono, melhorar a tua rotina para evitar essas crises, entender quando as crises vêm, entender que no momento você pode estar mais exausto e as crises virem, né? Mesmo que você já esteja tratado. E a ideia que eu tenho, né? Eu gosto muito de uma ideia de você trabalhar com a pessoa e você criar, por exemplo, um manual de sobrevivência a crises. Então, a pessoa tem uma alta e você cria, nos diversos âmbitos da vida, um manualzinho de sobrevivência e através desse manual você trabalha com o que ela vai fazer se ela voltar a ter crise, se ela voltar a engordar, se ela voltar, tudo relacionado à demanda dela, né? Porque o que nos impede de estar mal muitas vezes é o contexto que a gente está. E a mesma coisa, o que nos impede de estar bem é muitas vezes o contexto que a gente está. Então a gente precisa dar uma girada nesse contexto. Se você está vendo esse vídeo gravado no Facebook ou no YouTube, tem meu WhatsApp na descrição, tá? E se você está vendo em cortes no Instagram ou no Facebook, tem aqui na legenda, tá? Tem aqui na legenda o meu WhatsApp.
Você pode também me encontrar no Instagram, né, @André Severino Varela. Digita lá, tem meu contato lá. Tá saindo conteúdo diário lá, são 4 vídeos de um carrossel diário, mas eventualmente tá tendo stories, tá tendo live, tá tendo muito conteúdo interessante no Instagram, tá? Se você usa essa rede social, é muito importante você estar vendo conteúdo de utilidade pública, né? E os meus conteúdos são, na grande maioria, nesse sentido. Eu vou encerrar o episódio então. Eu espero que esteja sendo útil, faça sentido para você e possa realmente te ajudar. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você, né? Me siga nas redes sociais. É isso aí e até a próxima.